A Carol sequer foi remunerada pelo que ela desempenhou. Mas veja, um particular que transitoriamente é convocado para o desempenho de uma função de natureza pública, em razão da honorabilidade ou da sua condição cívica, que foi o caso de Carol, em razão da honorabilidade de tal atribuição, atuou como mesária. Mesmo não integrando a estrutura da administração, nem servidora ela é. Naquele momento que ela atuou como mesária, ela era ou não era agente público? Era. Mas eu não vou fazer concurso para justiça eleitoral, Mota. O que isso me interessa? Pode ser um exemplo de prova. Os mesários são agentes honoríficos pela honorabilidade da atribuição. Mesmo não sendo remunerados, foram convocados transitoriamente para o desempenho de uma atribuição honorífica. Processo penal cai na prova de vocês, não cai? E um dos pontos que cai na prova, um dos pontos mais temidos de processo penal para vocês é o ponto 7. O ponto 7, o famoso ponto 7 do edital, que traz a parte de tribunal do júri. Tribunal do júri, quando chega na metade, tu olha e ainda tem mais um monte de artigo para estudar, não é verdade? Quando chega na metade, tu não sabe nem como é que começou aquele negócio, não é verdade? Júri, cara, é gigante no CPP, não é? Termina lá no artigo 300 e quase 400 e começa no artigo 300 e quase 200, não é verdade? Coisa pra caraca! Mas tem ou não tem um momento em que você tem atuação de particulares que são convocados para contribuir com a decisão no júri? São os chamados jurados. Carol, não fique triste, minha querida. Minha flor, tem uma coisa para dizer para você. Sabe o jurado? Ele também não recebe, igual a você. Ele também está ali em razão da honorabilidade da atribuição ou apenas da sua condição cívica. Ele também está ali transitoriamente. Se cai na prova, vai que a questão conecta com o processo penal. O jurado do tribunal do júri, assim como o mesário eleitoral, é também um agente honorífico. Mesmo não integrando a administração ativamente no dia a dia, naquele momento, ficou ou não ficou qualificado como agente público? Ficou. Olha que interessante isso. Então, meus amigos, a noção de agente é muito maior do que a do servidor. É muito mais ampla do que a do servidor. Aliás, a própria lei de improbidade, sem considerarmos a modificação promovida pela lei 14.230, a própria lei de improbidade, quando define agente público, vai bem além. Ela diz que agente público é, abre aspas, palavras da lei, não são minhas, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de vínculo ou investidura, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades que a lei mencionar. Ou seja, agente público não é só o servidor. Até gente que está ali desempenhando função pública provisoriamente ou particular que foi convocado para desempenhar a atribuição, naquele momento é agente público. A noção é muito mais ampla. Então, volto a dizer, a administração pública, sentido subjetivo, orgânico ou formal, conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem atividade administrativa estatal. Todo mundo percebeu que não basta saber o conceito, você tem que entender o conceito para poder aplicar isso nos outros pontos? É isso que você precisa fazer. Todo mundo comigo até aqui? E para a gente fechar esse conceito, aqui embaixo, ó, administração em sentido objetivo, funcional ou material. Foca na palavra, foca na palavra, foca na palavra. Atividade, isso é o que interessa. Atividade. Mota, aqui você está falando de atividade administrativa, sim. Por exemplo, exemplos de doutrina. A professora de Pietro traz como exemplo a polícia administrativa. Aqui eu não estou falando da instituição polícia, é atividade de polícia. Em suma, em outras palavras, essa atividade de polícia aqui nada mais é do que o exercício do poder de polícia. Você não precisa esperar chegar a poder de polícia para saber o que é poder de polícia. O que é poder de polícia? É o poder que permite a administração condicionar, restringir o uso e o gozo de bens, direitos, liberdades, tudo isso em prol da coletividade. Se você passa ali no calçadão e o cara tá lá, Anel, Gorel, Photoshop, Windows Office, Corel, AutoCAD, alô, Prestation, alô, Prestation, alô, Prestation, e a fiscalização apreende a mercadoria dele. Isso é ou não é poder de polícia? Olha no quadro, é ou não é uma atividade administrativa que o Estado desempenha para satisfazer interesse da coletividade? Ordem pública não é o interesse da coletividade? Sim. A repressão à venda de produtos clandestinos, piratas, contrabandeados ou algo do tipo. Olha o poder de polícia ali, aparecendo. Quando você chega em diversos restaurantes, tem uma plaquinha escrita assim, nossa cozinha está franqueada à sua visita. Todo mundo vai? Quando você chega, acomoda a sua família e fala assim, aí, faz só um minutinho, deixa eu só ir lá na cozinha. Aqui. Com licença, tudo limpo aí, né?
Tem nada vencido não, né? Ó, tô de olho, hein? O cara chega cheio de marra na cozinha. Sei lá, confio em vocês não. Imagina. Ah, se eu tô na cozinha, qual é? Pô, pera aí, pô. Falando sério agora. Minha pergunta é, que horrível. Minha pergunta é a seguinte. O poder público realiza ou não realiza atividades fiscalizatórias exatamente para prevenir o consumo de alimentos fora do padrão de higiene? Sim, é por isso que tem incerta em diversos restaurantes, pastelaria, supermercado, açougue, padaria, tem que ter. E não é só isso não, tá? Farmácia também. Imagina lá que tem uma pílula milagrosa que não é licenciada pela Anvisa. Uma pílula lá que seca gorduras localizadas. Tomou? Imagina. Mas não é licenciada pelo órgão sanitário. Pode vender? Se não é licenciada pelo órgão sanitário, vai chegar lá, tá arriscado interditar a farmácia e recolher aquilo tudo. Isso é poder de polícia. Vocês estão acompanhando ações da Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, na Zona Oeste, onde construções irregulares que estão invadindo área ambiental estão acontecendo? Condomínio, tal. A Prefeitura do Rio está derrubando tudo. Derrubando tudo. Tu construir de área ambiental, derruba. Ah, mas o prédio tem 10 anos, derruba. Ah, mas já tem gente, derruba. Ah, mas já está vendendo o condomínio, derruba. Está derrubando tudo. Isso é ou não é poder de polícia? Poder de polícia. Isso pode ou não pode cair na prova? Claro que pode. Olha aqui, ó. Isso é atividade de polícia administrativa. A fiscalização que o poder público realiza nas ruas para saber se está todo mundo atendendo às normas relacionadas à questão do controle da pandemia. Isso é poder de polícia. Então, aqui, essa atividade de polícia, ainda, serviço público. Cara, serviço público também é atividade administrativa. Serviço postal desempenhado pelos Correios. Os Correios estão aqui. O serviço que ele desempenha está aqui. O transporte público é um serviço que o Estado, mesmo não desempenhando diretamente, delegou ao particular, mas é serviço público. A atividade de fomento, esse exemplo também é da Di Pietro. O que é fomento? Fomento é incentivo à iniciativa privada. Vocês concordam comigo que sozinho o poder público não consegue fazer tudo sozinho? Não consegue. Então o que ele faz? Ele costura parcerias, ele dá incentivos fiscais. Olha que bacana, eu tenho uma empresa privada. Aí eu acerto com o poder público que eu vou desempenhar uma atividade que vai contribuir para o progresso do país ou daquela região. Em contrapartida, o poder público me dá incentivos fiscais. Eu pergunto, se eu tenho uma empresa que tem uma carga fiscal gigante em cima dela pela atividade que exerce, se você alivia essa carga fiscal por meio de incentivos, em contrapartida eu desempenho atividade que contribui para o benefício social. Não é bom para todo mundo? É bom para o poder público, que deixa de ter obrigação de fazer aquilo porque o particular está fazendo. É bom para o particular, porque diminuiu a carga fiscal sobre ele. E é bom para o particular que está recebendo aquilo. Por quê? Porque se esperasse o poder público fazer, ele não ia fazer. Ele ia dizer que tinha outras prioridades e não ia fazer. Faz o básico e acha que está fazendo demais. Não é verdade? Então, vocês concordam comigo que essas atividades de fomento, o incentivo que o poder público dá à iniciativa privada para também atender ao interesse público, embora não seja o escopo principal, mas também desempenhar atividades que contribuam para esse progresso, isso também não é crescimento social? Claro que é. Isso é atividade administrativa também. Todo mundo comigo até aqui? Então, a administração pública em sentido subjetivo, orgânico ou formal. Quem faz? Órgãos, entidades, agentes? A administração em sentido objetivo, funcional, material. O que fazem? A atividade que o de cima desempenha. Quem faz? O que faz. Cuidado para não inverter. Todo mundo comigo até aqui? Mota, tu falou, e eu acho que isso que tu falou não responde nenhuma questão de prova. É? Pega a folhinha. Pega a folhinha que eu quero te mostrar uma coisa. Pega a folhinha, por favor. Eu quero a questão número 1, por gentileza. Questão número 1, por favor. A número 1 diz assim. Em sentido objetivo, a administração pública designa os entes que exercem a atividade administrativa, de forma a balizar a execução da função administrativa. Ah, sim. Ah, eu li o item direto, desculpe, muito obrigado. Ah, sim. Ele fala com relação à origem, fonte, sistemas administrativos, a administração em geral. Em suma, com relação a tudo que você já estudou na sua vida sobre direito administrativo, era melhor ter dito isso aqui no enunciado, né? Pois bem, resumindo, né? Questão número 1. Em sentido objetivo, parou, quadro.
objetivo. Quem faz ou o que faz? O que faz. A administração pública designa os entes que exercem a atividade administrativa, de forma a balizar a execução da função administrativa. Vem cá, em sentido objetivo, a administração pública designa os entes que exercem a atividade administrativa ou a atividade administrativa exercida pelos entes? A atividade. O que ele fez aqui? Inverteu. A número 1 tá o quê? Errada. Tá claro isso? Número 2. O conceito de administração pública em seu aspecto orgânico. Parou! Quadro orgânico. Quem faz ou o que faz? Orgânico. Orgânico. Quem faz ou o que faz? Orgânico. Quem faz ou o que faz? Quem faz. Ele está dizendo que a administração, em seu sentido orgânico, designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo. Espera aí, função administrativa é atividade. Sentido orgânico é atividade ou quem desempenha atividade? Quem desempenha. O que ele fez aqui de novo? Inverteu. A 2 está o quê? Errada. Número 3. O fomento, a polícia administrativa e o serviço público são abrangidos pela administração pública em sentido objetivo. Certo ou errado? Certo. 4. A administração pública em sentido subjetivo diz respeito à atividade administrativa exercida pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes que exercem a função administrativa. Número 4. Certo ou errado? Mais uma vez, o que ele fez? Ele Já viram qual é a tônica disso se aparecer na prova, né? Já viram, né, qual é a tônica? Ele geralmente inverte. Cuidado. Número 5. A administração pública, em seu sentido subjetivo, compreende o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas incumbidos de executar as atividades administrativas, distinguindo-se de seu sentido objetivo, que se relaciona ao exercício da própria atividade administrativa. Eu vejo a turma balançando a cabeça positivamente. É isso aqui? Aqui ele fez a conexão correta. Aqui ele trouxe de maneira correta a diferença do sentido subjetivo para o objetivo. Essa número 5, ela resume em 3 linhas, 2 linhas e meia, tudo isso aqui. Resumiu em 2 linhas e meia. A pergunta é 1, 2, 3, 4 e 5. E toda essa parte introdutória e as visitas que nós fizemos a tópicos posteriores. Até aqui. Tá todo mundo comigo? Todo mundo compreendeu? Alguém ficou para trás? Nada? Vamos tomar uma aguinha? Daqui a pouco a gente volta, meus amigos de casa. A gente vai dar uma paradinha. A gente volta no próximo play. Daqui a pouco a gente volta.